Olá, mais uma vez aqui, VRT Beauty. Agora com vocês, uma especialista em tricologia, Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Oi, tudo bem? Muito prazer. Prazer é meu e nosso, óbvio, de estar aqui com a pessoa que vai falar hoje mais sobre couro cabeludo. O couro cabeludo, Uhum, queda capilar, que é uma dúvida muito grande que a gente tem sim. hoje. Normalmente as clientes têm muito isso, né? A questão da queda capilar que está vinculado a vários fatores, é isso? Sim, quando a gente pensa em queda capilar, ela Hum, é interna, é uma alteração interna. Pode ser nutricional, hormonal, sistêmica, metabólica. Porém, nós conseguimos cuidar tanto em consultório, salão de beleza, clínica de estética, clínica médica e em casa também. Então, hoje eu quero trazer aí o que tem de novidade na estética para cuidar em casa. tá. Então a gente vai começar pela questão do quê? O tratamento em casa e como proceder, é isso? Perfeito. O que eu posso fazer em casa para melhorar a queda capilar? Primeiro passo, manter a saúde, a integridade, a limpeza do couro cabeludo. A Tá, maioria. essa limpeza, só para a gente diagnosticar, porque existem pessoas que eu conheço, a gente conhece, óbvio, a gente é da área, que tem o fator de exagerar em cremes. Isso também Isso também provoca? pode afetar. Muito boa a pergunta. Existem pessoas que demoram muito para lavar o cabelo, então Uhum, tem um acúmulo sim. de substância, sujidade na pele do couro cabeludo, De produto em de si. produto em si, e existem as pessoas que utilizam muitos cremes e demoram muito para fazer essa remoção. Então, imagina que o folículo, que é a região onde o cabelo cresce, ele acaba ficando obstruído. Tá. Então, são técnicas simples, que parecem complicadas, mas que quando a gente cria uma rotina, semelhante com a rotina de cuidado do rosto, de lavar com frequência, esfoliar, nutrir, usar um tônico de couro cabeludo, eu tenho uma qualidade de pele de couro melhor. E com isso eu tenho um crescimento regular. Tá, mas aí uma dúvida, vamos supor, de uma cliente. Você falou que o couro cabeludo é a extensão do rosto como pele, Exato, certo? exato. Então, assim, o rosto ele tem um fator de delicadeza. Se a pessoa tiver um pouco mais de tração ou resistência no esfregar do couro cabeludo, ajuda? Não é atração com velocidade. Sim. Eu preciso criar um mecanismo de frequência de limpeza, Tá. então precisa ter uma pressão adequada na hora de lavar, senão eu não consigo tirar aquele resíduo. Eu preciso repetir um shampoo se necessário. O rosto, geralmente, um sabonetinho já é o suficiente. Para o couro cabeludo, nem tanto. Às vezes eu preciso duplicar, fazer essa lavagem dupla a fim de remover bem e deixar a pele limpa. Então, sim, o rosto ele é mais sensível, o couro ele não tem tanto essa sensibilidade, porém a grande massa das pessoas possuem alterações capilares por conta do estresse. O estresse deixa essa pele sensível, então é de fato criar um equilíbrio em relação a isso. Também está linkado a questão do emocional com o que a pessoa tem como eu poderia dizer, em relação àquilo que exagera as glândulas sebáceas para. Boa, boa. Adorei a pergunta aqui. Eu recebo muita gente a gente chama cientificamente na tricologia de seborreia, que Hum, nada mais é do que um excesso de produção de sebo. Então, o grupo do folículo, né? Como que é esse couro cabeludo? Existem grupos foliculares, cada grupo vai ter em média de 2 a 4 fios e certo. nós temos glândula de sebo em cada grupo folicular. Então, ela vai estar sempre produzindo. O que piora essa oleosidade, essa produção? Bebida alcoólica, alimentação inadequada, estresse, e tudo isso é genético. Então, como nós estamos em uma sociedade estressada, então automaticamente é um gatilho maior para essa produção de sebo acontecer. Por isso Uhum. que hoje nós temos na indústria cosmética shampoo para controlar a oleosidade, tônico que melhora a oleosidade. Mas em casa é manter uma higienização frequente, evitar água quente,
E eu sempre falo, não tem a oportunidade de fazer essa frequência em casa, vai no salão de beleza. Tá. O água quente, você fala que quer dizer que não seria exageradamente quente. Porém, Exageradamente a gente quente. na época do inverno, em salão, as clientes pedem água Água morna. quente, né? Mas é aí, ó, no salão, na minha clínica onde eu atendo, a gente também tem o protocolo de lavatório e os protocolos de microagulhamento, de laser e LED, a fim de melhorar o ciclo. E Uhum. no lavatório, eu sempre falo para elas, vou fazer o quente, que não é o quente do banho. A gente consegue fazer um morninho. Em casa, a maioria não consegue. Em casa, elas gostam do banho quente. E é por isso que nós temos um aumento de dermatite, de psoríase, tudo isso fica um pouco mais em evidência, por conta exatamente do inverno. Mas a psoríase, ela é uma coisa mais agressiva, ela tem uma coisa mais de medicamento mesmo, ou o próprio shampoo, alguma coisa de Que pode limpeza amenizar. ameniza? Boa. A psoríase, ela é uma condição inflamatória, Uhum. autoimune. Então, muitas vezes eu preciso sim de uma medicação, os médicos passam corticóide quando tem necessidade, mas em casa, o que que a gente recomenda? Um shampoo anti-inflamatório, um tônico calmante, porque psoríase e dermatite são muito parecidos. Psoríase é autoimune, fundo emocional muito maior, e dermatite, que também é genético, tem o fundo emocional, e ambas são inflamatórias. Então, tem casos que precisa de medicação, só que a medicação ela acaba não sendo o suficiente porque eu tenho que ter uma rotina de cuidados. É aí que entra o nosso trabalho, você no salão de beleza, eu na clínica, criando essa rotina de cuidado mais adequada e em casa também. Passar um tônico para acalmar a psoríase é um coringa e eu indico muito nos nossos atendimentos. Mas assim, para a gente ter uma noção, a, a melhora disso, ele se dá num tempo de quanto mais ou menos? Para ter uma visibilidade melhor, de que a pessoa se sinta bem. Nossa, adorei essa pergunta. 99% dos nossos clientes e pacientes, eles chegam com essa pergunta. Quando eu faço um protocolo clínico, um protocolo de scalp care, o que que nós utilizamos? Peeling de couro cabeludo, massagem com óleos vegetais essenciais, emolientes na pele do couro. Daí a gente faz aquele scalp care que hoje está em alta, um protocolo chamado Red Spa, que é o spa da cabeça. Então a gente cria toda essa rotina, eu consigo ter uma resposta um pouco mais imediata, Uhum. porque eu preparo muito bem essa pele naquela sessão, que dura em média 1 hora e meia. E em casa, o que que eu passo para o consumidor? Mais ou menos 1 ou 2 shampoos, um shampoo mais calmante, um shampoo para controlar a microbiota, um sérum de couro cabeludo. Então, quando eu consigo fazer um protocolo em cabine e um tratamento em casa, geralmente aí 1 semana, 2, eu consigo ter um resultado bacana. E tudo depende do como que vai cuidar em casa, Isso é né? fundamental. O cuidar em O casa cuidar em vai casa, ajudar, acho que em 50%. eu hoje falo que até 60. Antigamente eu falava 50, mas eu falo, gente, 65% cuidar em casa ajuda. É igual quando faz uma mecha, cuidar em casa ajuda? Sempre, sempre. Sempre. Aliás, todo cuidado que quando a gente indica para cliente, em qualquer situação, se fizer bem feito e aquilo que a gente indica, vai ter o resultado satisfatório. Não tem Muito, como. muito. É um trabalho em parceria, acho que em tudo na vida, na unha. Se você vai na manicure e faz a unha e não hidrata a cutícula, não dura tanto. Na pele, então, o couro cabeludo sendo pele, a gente precisa ter essa consciência, cuidar em casa, seguir a instrução do nosso profissional de confiança para que tenha o melhor resultado possível, mas é importante também ter a consciência de é sistêmico. Então, se a pessoa tem um pico de estresse maior, eu posso piorar essa dermatite. Se ela teve uma alimentação muito desregular durante a semana, posso aumentar a oleosidade. Mas aí então a gente também tem que ter um certo conhecimento da cliente que a gente está atendendo e fazer algumas perguntas em relação a isso, de questão de se ela está passando por alguma situação emocional familiar ou pessoal, que é o familiar, óbvio, para poder ajudar nisso. Muito, é muito importante. Entra o famoso estilo de vida. Hum. Então, como é a rotina dessa pessoa?
Então, tem casos que eu tenho resultado em um mês. Vamos falar de queda de cabelo, que é uma outra dor muito grande. Tem paciente que começa o tratamento com a gente, em um mês eu falo, nossa, que resultado bacana. Tem paciente que com 2, 3 meses ainda continuam demorando a ter resposta. Por quê? Depende de todo o histórico dessa pessoa. Então, se tem uma alteração metabólica, se tem um grande problema emocional familiar que vem acompanhando, então é um conjunto de ações. Eu falo que a saúde do couro cabeludo, ela é multidisciplinar e na tricologia a gente aprende isso. O que que isso quer dizer? O médico cuida de todo o sistema. Quando eu falo médico, não é só o dermatologista. Tem muitos clientes que eu indico passar com um endocrinologista, por exemplo. Fundamental. Eu também acho que isso conta muito, porque hoje em dia a gente, por questões dos medicamentos que estão em alta, que a gente sabe disso, né? Eles estão ajudando na queda, certo? Exato. Por exemplo, as canetas emagrecedoras, eu falo que de 90% das queixas de queda hoje no consultório, elas chegam por conta da caneta emagrecedora. Pode ser até novo para quem está assistindo a gente, mas algumas canetas em si, elas até melhoram o sistema no geral, desinflama, elas são a favor até de melhorar um possível crescimento, porque organiza o Tá, corpo. mas isso depois Não, a da caneta organização? da organização. Qual Ah, que mas é o grande problema? é, Não preparar o corpo para usar um mondial, por exemplo. sim, É fazer um uso muito agressivo. Porque por que que o cabelo cai? Eu perco peso muito rápido. Eu tenho um déficit nutricional absurdo. sim. O meu folículo não entende aquilo e cai. Então, existem casos que os pacientes começaram a responder melhor ao tratamento de queda após o uso da caneta, só que ela fez cair o cabelo por conta desse déficit que é muito rápido. E isso é novo, alguns estudos começaram a trazer isso agora. Então a culpa em si não é só da canetinha, é o reflexo que traz no corpo, couro cabeludo é pele, folículo está dentro do couro, então a gente precisa fazer esse Equilibrar esses trabalho. nutrientes que estão sendo perdidos ao Exato, longo do tempo. perfeito, esse é o caminho. Tá? E a questão da limpeza está vinculada a isso também? A limpeza do couro? Sim, Sim, por exemplo, paciente que chega, ou cliente, né? A gente acaba falando tudo misturado, que chega com porque a gente queda, trata também, a gente a gente querendo ou não, a gente trata, tem um é pouco, saúde, e isso é isso que eu ia né? falar, a gente tem um pouco do conhecimento, porque a gente passa por processos de, de cursos, essas De coisas, formações, exatamente que a sim. gente vai atrás e tem esse conhecimento que a gente está vinculado à questão médica, querendo ou não, a gente está ajudando. Isso é o que eu sempre falo. Tricologia é multidisciplinar. Eu preciso do eu paciente, eu cliente, indivíduo. Eu preciso ter um bom cabeleireiro, um bom nutricionista, um bom psicólogo, um bom médico. Eu preciso usar um bom cosmético, ter consciência das químicas capilares de modificação, que de repente fica aí assunto para um próximo momento. Se eu tenho uma queda capilar, eu posso ou não posso fazer uma coloração? Depende de como está o couro cabeludo e depende da composição da coloração. Então, é um conjunto, não existe tratar da saúde do couro cabeludo de forma individual. Eu recebo muito paciente que chega tomando minoxidil, finasterida, dudasterida, que são medicações prescritas por quem pode prescrever medicações, porém essas peles elas chegam desreguladas, Uhum. o paciente foi proibido de fazer uma coloração, porque o médico falou, você não pode mais colorir o cabelo, melhora, né, na questão emocional, então a autoestima é importante, não existe trabalhar cabelo sozinho, a gente precisa criar esse vínculo, fortificar e entender que esse é o caminho. Muito bem. Depois a gente vai conversar sobre isso melhor, sobre a questão de aonde está a suposta proibição de não fazer coloração em salões. Quando você fala onde está de forma científica, comprovado, acho que ainda não tem. O que que acontece? Muitas vezes a área médica não conhece a área cosmética do salão, a área cosmética do salão não conhece a área médica. Por isso que quanto mais essas áreas conviverem entre si, melhor será para o paciente, que não deixa de ser um cliente, que não deixa de ser um consumidor. Então, o grande segredo é
Se tá com queda, a coloração pode piorar? Pode piorar. O que que eu posso fazer para melhorar? Qual coloração ela é menos agressiva? O que eu posso fazer para preparar a pele e deixar apta para receber a coloração? Novamente, eu preciso unir as classes que lidam com cabelo, Uhum. que vai da medicina à cosmética, beleza, estética, nutrição, psicologia, todo mundo tem que se conhecer. É porque isso trata da beleza no sentido geral, que a pessoa Sim, ela quer continuar bela com cabelo igual o seu, lindo, maravilhoso, obrigada. comprido, e ter E essa disponibilidade. exato, e ela quer, não é todo mundo que quer ficar com a raiz branca ou que vai parar. Eu atendo muita gente que faz progressiva, que é um outro mito na área, né? A progressiva é uma química de modificação, lembrando que tudo é química. A água que nós tomamos, ela é uma química. Sim. Então, quando alguém fala assim, eu não trabalho com química, eu falo, trabalha. Se você molha o cabelo, você trabalha com química. Água é química. Então, a progressiva, ela é um malefício até que ponto? Então, se a gente for parar para pensar, como que é a vida desse consumidor que precisa fazer a progressiva? Qual progressiva ela é menos agressiva? O que que eu posso fazer para não agredir? Porque tudo que modifica, eu preciso de Aí vai entrar a preparo. questão da consciência do profissional com a Exato. cliente, que vai desenvolver esse trabalho de conhecimento com ela para saber a compatibilidade em relação ao que ela deseja, certo? Perfeito. Pois é, Que é porque aí que entra o a tanto que progressiva, eu. até onde eu utilizo, ela tem o fator que ela, dependendo de algumas clientes, evidentemente, ela não atinge o couro cabeludo. Ela atinge só o comprimento do cabelo. Então você vai passar por um processo. Óbvio que em alguns casos a gente tem que depositar o produto no couro cabeludo, que acaba ressecando e supostamente impedindo o crescimento do fio, correto? Depende do ativo. Então, a literatura já traz um pouco disso. Algumas elas são mais inflamatórias para a pele, outras elas alteram de fato a formação celular, como a de formol, que hoje quase ninguém usa. O formol tem literatura mostrando que ele tem uma ação mutagênica. Então, como a gente fala de cabelo dentro da raiz, é uma célula viva, ele muda essa célula. Então, se a gente for ver o histórico do salão há 10 anos atrás a progressiva era de formol. O que, que a gente tinha? Muito afinamento, essas pessoas que fizeram essa progressiva. Hoje a cosmética mudou, evoluiu. Então, eu preciso entender que a progressiva pode mudar o pH da pele do couro. Vamos tratar. É igual o final de semana com churrasco e cerveja. O que que eu posso fazer para amenizar os efeitos colaterais do churrasco com a cerveja? Quase Então, nada. quase Sempre. nada. Então, eu preciso criar essa consciência. Lidar com cabelo, com saúde, com beleza, é ter a consciência, é negociar. Eu vou negociar com o meu consumidor aquilo que eu posso fazer, até onde ele pode ir, e tudo volta novamente para couro cabeludo é pele. Pele absorve, pele precisa ser desinflamada, pele precisa de estímulo e equilíbrio. Então, é um conjunto. Nós precisamos unir essas classes que lidam com cabelo. Isso vai ser sensacional. Eu espero que na próxima oportunidade que a gente com certeza vai se ver aqui de novo, a gente vai dar seguimento a isso, para a gente poder ter um conhecimento maior. A gente vai, numa outra oportunidade, a gente volta aqui para falar com muito mais intensidade dessa coisa da necessidade mesmo do cliente ter a consciência de que ele sim precisa ter esse conjunto com o seu cabeleireiro. A gente vai indicar tricologia, cada um para poder desenvolver a satisfação que ela deseja, correto? Exato, correto. É fazer, unir as classes a fim de trazer uma melhor qualidade de vida para o nosso consumidor. É igual quando eu trato uma alopecia cicatricial. Eu sou formada em estética, tenho pós em tricologia. Por que que eu trato uma alopecia cicatricial? Porque existem coisas que a medicina não vai fazer, eu tenho que fazer. Uhum. Existem coisas que eu não faço, o cabeleireiro vai fazer. Então, eu preciso ter essa consciência e tudo isso é em prol da melhora da qualidade de vida do nosso consumidor. Ok. Raíssa, eu agradeço mais uma vez você aqui com a gente
e com certeza a gente vê numa próxima, tá bom? Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a todos vocês e fica aí o convite para vocês enviarem perguntas Por e quem favor, isso é sabe muito importante. direcionarmos qual que será o nosso próximo tema. Obrigado mais uma vez. Até mais.